Olá, graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Este é um jargão utilizado por um grupo que acabou se desviando do sistema religioso. Este grupo afirma que quem nasceu a partir do ano 70 já nasceu automaticamente debaixo da graça, o que por sua vez implica que você nunca pecou desde o seu nascimento. Pois o pecado só tem força mediante a lei. Mas se de fato você já nasceu debaixo da graça, isso testifica que você nunca pecou desde o seu nascimento. É o que este grupo afirma. Eles afirmam graça e paz a todos, porque eles acreditam que todos nós já estamos vivendo o tempo da graça. E eles fazem esta afirmação a partir do livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4, onde diz: todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Mas se Cristo já removeu a lei, então não há mais transgressão de lei, o que por sua vez implica que não há mais pecado. Também no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 9, diz: removerei o pecado desta terra em um único dia. E isto ocorreu segundo este grupo lá na cruz. Lá na cruz, Cristo removeu o pecado do mundo. Se não há mais pecado no mundo, então logo podemos entender que nós estamos vivendo debaixo da graça. E debaixo da graça não existe lei. Se não existe lei, não existe transgressão. Então você já foi justificado. Você já nasceu debaixo da justificação de Cristo. E isso testifica, repito, que você nunca pecou desde o seu nascimento. Até porque no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 24, diz: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Por quê? Porque somente o povo de Israel havia recebido a lei, então somente eles estavam debaixo de maldição e de acusação. Pois no livro de Atos, capítulo 7, versículo 53, está escrito: vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não as guardastes. Quem recebeu a lei foi somente o povo de Israel. Então, em teoria, somente o povo de Israel estava pecando contra a lei de Deus. Nisto podemos entender porque Jesus foi enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas, veja bem, nem tudo é o que parece ser, meu amigo. Porque se de fato isso for verdade, então tudo já se cumpriu. Se tudo já se cumpriu, então isso significa que a Bíblia é apenas um livro histórico e não profético. Repito, se tudo já se cumpriu, então a Bíblia é apenas um livro histórico e não profético. E isso implica que então não há mais pecado. Mas se não há mais pecado, também não existe mais promessa. Sim, e se não existe mais promessa, então você não poderá herdar o reino dos céus. Veja bem, se tudo já aconteceu somente sobre a nação de Israel, se somente Israel estava pecando contra a lei de Deus, então podemos entender que tudo que está registrado na Bíblia é referente ao povo de Israel. Pois se somente Israel estava pecando por ter recebido a lei, logo podemos entender que as promessas estavam entesouradas também somente para o povo de Israel. Prova disto que no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, está escrito: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente, que é Cristo. Se as promessas foram feitas somente a Abraão, somente ao povo de Israel, então por que exatamente o povo da graça e paz está aguardando exatamente entrar no reino dos céus? O reino dos céus é uma promessa feita ao povo de Israel, pois uma coisa está interligada à outra. Se somente o povo de Israel pecou, logo também somente eles poderão entrar na graça, meu querido amigo. Preste atenção neste mistério. Em parte, este grupo, Graça e Paz, está certo, mas é apenas parte da verdade. Quero que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Para isso, basta recorrer à leitura do livro de Romanos, capítulo 2, versículos 6 ao 12, aonde o próprio apóstolo Paulo se expressou da seguinte maneira: disse ele, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Deus trará tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Como que o homem poderia estar praticando o mal se já não houvesse mais lei? Veja, meu amigo. Primeiramente do judeu e também do grego. Espera aí. Se somente os israelitas estavam pecando, porque somente eles haviam recebido a lei, como que vemos aqui os gregos pecando contra a lei de Deus? Simples. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos que sem lei pecaram, também sem lei perecerão.
Você compreende exatamente a profundidade deste mistério? Os povos pagãos que estavam ao redor da nação de Israel nunca haviam transgredido lei alguma, pois eles não haviam recebido a lei. Mas nem por isso Deus teve eles por inocente, porque todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Você pode, em teoria, estar vivendo sem lei no mundo, mas mesmo assim, sem lei, você será condenado, meu querido amigo. Não há como fugir desta verdade. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 9, está escrito: porque eu, disse o apóstolo Paulo, em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Pergunta: Paulo morreu debaixo da graça ou debaixo da lei? Pois repito, porque eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Novamente, pergunto: Paulo morreu debaixo da lei de Moisés ou debaixo da graça de Cristo? Vamos ver? Livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 20, disse Paulo: fui crucificado com Cristo. Paulo morreu no tempo da graça. Paulo morreu com Cristo, não com Moisés. Quem disse que debaixo da graça não há condenação, meu querido amigo? Você está equivocado. Você botou os pés pelas mãos. Você não está compreendendo o mistério de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 22, está escrito: se eu não tivesse vindo nem lhes falado, eles não teriam pecado. Cristo não veio para remover o pecado do mundo, muito pelo contrário, mas para condenar o mundo. Pois disse Cristo que ele gostaria que o mundo já estivesse em chamas. Ele não veio trazer paz, mas a espada e fogo, meu querido amigo. A graça é a espada. A graça é o fogo de Deus que consome o pecado do homem. Sem graça, o pecado não seria removido, pois é a graça que revela o pecado no homem. Aonde a lei falhou, a graça não falhou, pois a lei não conseguiu remover o pecado na questão da consciência, mas a graça, através do fogo do Espírito Santo, consegue remover o pecado do homem. Quem disse, meu amigo, que não existe mais pecado no mundo? Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Disse o apóstolo Paulo que a força do pecado é a lei. Por que exatamente o apóstolo Paulo se considerou um pecador? Saulo de Tarso, no tempo da lei de Moisés, se tinha por justo. Mas quando Paulo entrou na graça, disse ele: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ora, se a morte só existe mediante a lei, como exatamente Paulo se viu perdido no corpo da morte? Como assim, meu amigo? Não existe mais pecado no mundo? A sua consciência não lhe acusa de pecado?